Boa noite, queridos e queridas internautas. Vocês estão assistindo Brindando com Histórias no Facebook do Florescendo Ser. Este é um programa em parceria com a Companhia Luar no Ar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nessa edição de hoje vamos falar com vocês sobre a contribuição da narração de histórias na formação de leitores. A Biblioteca Pública, um instigante espaço de criação. Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021. Agora são 8 horas em ponto. Eu sou Toniel Siqueira. Uma boa noite para vocês. Temos aqui também o Dan Santos. Boa noite, Dan. Boa noite, pessoal. Tudo bem? E temos aqui também a nossa especialista em narração de histórias, Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. E criamos agora o Brindando com Histórias, um programa divertido e instrutivo. Você pode mandar as suas perguntas para nosso convidado de hoje e fazer comentários aqui no chat, no Facebook mesmo. Compartilhe essa live com seus conhecidos. Você também pode conhecer os nossos outros canais e contatos no link que está passando aqui embaixo e que eu já deixei no chat marcadinho. É só copiar, colar o Linktree do Florescendo Ser. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, links das nossas redes sociais e cursos oferecidos pelo Florescendo Ser e pela Luar no Ar. Vamos lá? Nivanda vai apresentar o nosso convidado de hoje. Pois é. Hoje nós vamos dar continuidade a esse belíssimo projeto Brindando com Histórias, onde nós trazemos a importância da narração de histórias das pessoas, no nosso cotidiano, nas relações sociais, nas relações familiares. Aqui nós já compartilhamos muitas histórias com educadores, editores, autores, narradores, agentes de leitura, bibliotecários. Hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre o papel da biblioteca pública na atualidade. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês que na minha infância e adolescência, nós não tínhamos condições de comprar livro. Então, o jeito era frequentar a biblioteca ou pedir emprestado para os amigos. Por sinal, eu me emociono até hoje ao ler o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Eu acho que todo mundo deve conhecer, se não conhecerem esse conto. Na verdade, é uma crônica. Não deixem de ler, não deixem de pesquisar. Nessa história, a maravilhosa Clarice descreve primorosamente a sua relação com um livro que pertence a uma menina que não quer emprestar a ela. É maravilhoso. E era isso, a gente dependia dos amigos, a gente vivia na expectativa de conseguir emprestado, ou na biblioteca, ou de um amigo, o último lançamento literário. Ai, bons tempos aqueles, né? E tem também uma outra coisa importante. Quando a gente ia à biblioteca, na minha infância, eu lembro da biblioteca como um lugar onde tinha um silêncio sepulcral. A gente tinha que ficar lá quietinho. Lá não aconteciam atividades culturais. Era um espaço voltado somente para a leitura e para as tarefas. Mas temos hoje novos tempos. E hoje nós vamos conversar. Afinal, agora, qual o papel da biblioteca pública? Será que a biblioteca ainda continua silenciosa? O que pode acontecer nesse espaço público que é a biblioteca? E para conversarmos sobre isso, nós trouxemos uma pessoa muito querida. Vou fazer uma breve apresentação dela. Ela é graduada em biblioteconomia, pós-graduada em gestão de bibliotecas públicas, já enveredou pelos caminhos do coaching, fez curso de narração de histórias, vários cursos ligados à leitura e à literatura. Atualmente, ela é coordenadora da Biblioteca Pública Afonso Toné. Com vocês, essa profissional incrível que sempre nos acompanhou e nos acolheu carinhosamente, Meire Rose Stanquevicius Bassi. Bem-vinda, Meire, querida. Boa noite, obrigado pelo convite. Fico lisonjeada de estar com vocês. Eu tenho um carinho gigante pela Companhia Luar no Ar. Eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês. E aí, quando eu recebo esse convite, eu fico extremamente
envaidecida de poder estar com gigantes da narração de história como vocês. O Dan também, que é um cara incrível aí, estou acompanhando agora o trabalho dele. E, assim, muito obrigada por esse convite, eu fico super feliz de estar aqui com vocês. Que legal, Meire. Olha, quando eu digo que a Meire, ela nos acompanha mesmo, viu, gente? A gente já conhece a Meire há muito tempo, né, Meire? Do tempo que a gente fazia as apresentações das bibliotecas, não é isso? É muito. Quando a gente ainda ia às bibliotecas apresentar, né? Mais de 20 anos. Ô, Meire, a gente viu no seu currículo, que não é nada breve, né? Mas eu acabei abreviando para apresentar, que você trabalhou na biblioteca de uma empresa. A gente conhece algumas bibliotecas de empresa, na verdade, a gente conhece mais biblioteca de escola, escola particular, e da Porto Seguro, por exemplo, que tem uma biblioteca belíssima, super ativa e tal. Mas, na sua opinião, qual é a função de uma biblioteca? E também, já fazendo uma segunda pergunta para continuar, e de uma biblioteca pública. O que você acha? Qual a função de uma biblioteca e de uma biblioteca pública? Então, na empresa que eu trabalhei, Livânia, na Nutrimental, o foco maior era arquivo, né? Eu entrei lá com a proposta de organizar todo o arquivo, porque o diretor, lá, o CEO da empresa, era bem bagunçado, ele anotava as coisas tudo numa canetinha em cima, e ele queria, assim, enlouquecidamente, eu quero aquele papel da FAI, da INAM, que tem uma anotação em vermelho no ponto esquerdo. Facilita, né? Então, assim, eu entrei com a proposta de organizar esse arquivo para que eles pudessem trabalhar, porque ele tinha 3 secretárias, elas davam conta de achar essa documentação para ele. E aí, conversando com eles, né, para ler, eles não tinham, na verdade, bem um espaço, uma biblioteca, né, mas eles tinham um espaço de leitura muito bacana. Então, eu vejo a biblioteca corporativa, ela fortalece a cultura da empresa, né, porque, assim, o funcionário, quando você tem uma biblioteca dentro de uma empresa, você consegue fortalecer a cultura da empresa, você consegue fazer informação para o leitor, para os seus colaboradores, né? Às vezes você tem assuntos ligados, por exemplo, na Nutrimental, por exemplo, a gente tinha muito livro de nutrição. Mas eu também comecei a colocar umas literaturas ali no meio, porque as pessoas tinham horário de almoço, elas ficavam lá comigo, né? Que era uma salinha, é engraçado que o doutor Rodrigo, ele falava que era o pensatório, né? Ele falava, era aquele pensatório. E eu falo, que bom que eles estão indo para cá, né? Então, o povo almoçava, tinha muita gente que almoçava no refeitório da empresa, eles almoçavam rapidinho para ir para a biblioteca, porque eles sabiam que eu ia estar oferecendo, para além de livros de nutrição, mas para livros de leitura. Então, eu acho que isso fez com que, não só eu, mas acho que várias empresas corporativas, né, quando ela tem uma biblioteca corporativa, ela fortalece a empresa, o conhecimento da empresa e também o funcionário como pessoa. Né? Porque já que a leitura, acho que vocês concordam, ela transforma qualquer pessoa. Então, eu acho que essa é uma grande sacada que todas as empresas deveriam ter, né? E, infelizmente, toda vez que tem crise, a primeira coisa que o pessoal manda embora é assistente social e bibliotecário, né? Porque, é lógico, muitas engenharia eles vão manter os engenheiros. Mas, assim, é uma coisa meio equivocada, porque a saúde mental dos colaboradores é fundamental para você manter a empresa funcionando bacana e para eles terem o conhecimento necessário. E da biblioteca pública? Isso, a biblioteca pública, bom, eu sou apaixonada por biblioteca pública, e assim, acho que a biblioteca pública, principalmente a biblioteca de bairro, a maioria das vezes é o único espaço de cultura que tem naquele bairro. Então, a biblioteca, ela tem um papel fundamental, entendeu? É um papel, eu não vejo, além do papel, lógico, que é de leitura, ele tem um papel de acolher as pessoas, é um papel social incrível, né? Quantas pessoas, assim, na Moca a gente tem muito idosa, quantas das idosinhas vão lá para conversar, porque ela se sente sozinha, e aí a gente começa a falar de leitura, de livro, e aí elas começam a contar as suas histórias, e assim, tem grandes contadoras de histórias que elas nem imaginam que são, mas são, né? E eu acho que são espaços extremamente democráticos, né? Porque ele abrange com todas as pessoas, né? Na Toné, por exemplo, a gente está dentro do parque, e a gente tem a 4E, que é síndrome de Down, a gente tem a escola de surdos, a gente tem o CAPES, que atende o infantil adulto, né? Tem um adulto que tem a questão de drogas, de álcool, o infantil tem a questão de qualquer problema, né? Autismo, qualquer pessoa, algum problema mental que eles têm, eles estão naquele CAPES, eles vão para a biblioteca, fora todas as escolas que tem lá. Então, assim, a gente atende muito pessoa de vulnerabilidade social, em situação de rua,
que ficam lá o dia inteiro e lendo, porque as pessoas acham que eles não leem. Tem alguns que ficam no celular, sim, tem uns que ficam na internet, alguns dormem, mas a grande maioria vai lá para ler, entendeu? Para tentar sair desse lugar que ele se encontrou num momento da vida dele, e aí é um lugar que ele é acolhido, que ele é visto como ser humano, como pessoa, e ele descobre em tanta literatura coisas que é transformador, que ele pode sair daquele lugar que ele está. É isso. Não sei se é Que legal. E diz para mim uma coisa, Meire. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite, Tanel, tudo bem? E de que forma que a literatura entrou na sua vida? Eu tive uma sorte muito grande, que eu tenho uma mãe que é contadora de história, né? A minha mãe é pedagoga, mas ela, uma época da vida dela que meu avô teve câncer, e há muitos anos atrás. Então, como ela dava aula, e ela, na época dela, eram 45 alunos numa sala, e todos os alunos eram alfabetizados, todos eles saíam lendo, né? Naquela época, no prezinho, e ela não achou que não poderia dar tudo que ela poderia, e ela foi para a cultura e começou como contadora de história. Então, ela ia nos ônibus de biblioteca, trabalhava na Monteiro Lobato, ela trabalhava na Naldo, mas ela fazia essa circulação, né? E a minha mãe, assim, desde pequena, até para dar bronca, às vezes ela dava com uma história, sabe? Ela contava uma historinha moral da história, que às vezes a gente acha que não é muito legal, mas ela falava, ó, você fez isso, tá vendo? Olha o que acontece, né? Então, assim, a gente foi criado com história. Meus filhos foram alfabetizados pela minha mãe através de histórias. Quando eles foram para a escola, eles já estavam lendo e escrevendo, e só com história. Que legal. Com construtivismo, nada forçado. Então, assim, eu fui criada, né, por uma mãe contadora de histórias, uma mãe extremamente leitora, sempre com livros. Em casa tinha livro tudo quanto é lugar, banheiro, sala, cozinha, qualquer lugar tinha livro. A minha avó contava muita história, mas ela misturava os enredos e meu irmão corrigia. Então, era muito engraçado. E aí, assim, eu nunca imaginei... Assim, a minha mãe era pedagoga, né? E minha mãe sempre falava, faz pedagogia, mas eu não gosto muito de trabalho manual, eu não tenho muita paciência, eu sou muito agitada. E eu falei, não, Deus me livre, cara. Minha mãe é a rainha do glitter, né? Então, tudo tinha glitter. Eu ficava enlouquecida com aquelas máscaras cheias de glitter e tal. E eu falei assim, não, pedagogia eu não vou fazer. E aí, tipo, todas as amigas da minha mãe, né? Que eu cresci com elas, eu cresci dentro de uma biblioteca, né? E aí, todas elas falaram, não, a Meire então vai fazer biblioteconomia. E aí eu fui, né? E me apaixonei, óbvio, e nunca imaginei que eu fosse trabalhar na Afonso Toné, que foi a biblioteca que a minha avó trabalhou. Minha avó foi a primeira auxiliar de biblioteca. Durante 30 anos, minha avó aposentou na Toné. E eu fui trabalhar nessa biblioteca que a minha avó trabalhou tantos anos, que ela tinha um amor, assim, enlouquecido pelaquela biblioteca, né? E na época eram separadas, eram bibliotecas adulto e infantil, né? E minha avó era biblioteca de adulto, eu falava, gente, eu nunca vou trabalhar porque eu gosto de criança, eu não vou lidar com adulto, né? E no fim, as bibliotecas, graças a Deus, eles perceberam que a biblioteca pública é tudo, né? Claro. E aí hoje a gente atende um mundo de criança lá, e eu estou super feliz onde eu estou, graças a Deus. E a Toné, ela não foi sempre ali onde ela é agora, né? Naquele parque. Ela era em outro lugar antes. Quando sua avó provavelmente trabalhava... Quando ela inaugurou, quando minha avó entrou na Toné, ela era na Catarina Braga, numa casinha, num predinho de esquina, no andar de cima. E aí ela ficou, acho que uns 4 anos só, e aí porque lá onde é a Toné era o Jockey Club, né? E aí, quando o Sport comprou e fez tudo aquilo lá, e aí foram vários equipamentos, então a biblioteca foi para lá, a cultura teve um prédio ali, né? Eu conheço lá, nós já apresentamos lá, inclusive. Várias vezes. Quando você trabalhava lá, antes de você saiu e depois voltou, né? Isso. E é um lugar lindo, maravilhoso. Fora o parque inteiro, né? Enfim, é uma coisa que vale a pena visitar. Sim. É uma coisa assim, eu sou suspeita para falar, mas assim, a biblioteca ela é muito legal, porque é uma biblioteca assim, extremamente eclética. A gente já tem. A gente sempre brinca, eu brinco com o time, meu time é maravilhoso, né? Acho que não sei. Não vou ofender nenhum time, mas é um time muito bom, elas são incríveis. As meninas são maravilhosas, assim, eu sou apaixonada pelaquela galera. E assim, as meninas, todas elas, a gente trabalha com paixão. A gente gosta de estar lá, a gente gosta de estar junto. E cada dia lá é um dia. Nunca é igual, nunca. Sempre tem várias situações que a gente fala assim, não, só acontece na Toné, porque é muito louco. Eu como conheci outras bibliotecas e tal, e eu fico assim, tem coisa que não vai acontecer em outra biblioteca. Entendeu? Por mais que tem coisas muito comuns que acontecem em todas as bibliotecas, lá tem coisas que só acontecem lá. Né? É muito engraçado. Tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né, nas bibliotecas de São Paulo, né? Nós já percorremos praticamente todas as bibliotecas contando histórias. Então tem biblioteca que a gente fez uma época um trabalho de
de apresentação teatral, né, nas bibliotecas que tinham espaço, tinham um equipamento de teatro, né, um palco e tal. E tinha, enfim, é muito legal porque o público, cada lugar acolhe a comunidade, né? Então, enfim, eu acho muito bacana, muito gostoso. Vocês foram na Aureliano Leite? Eu trabalhei na Aureliano Leite uma época, que é a menor biblioteca da rede. É menor biblioteca. Aureliano Leite, a gente foi quando você estava lá, eu acho. Em São Lucas, eu estava lá. E, gente, é minúsculo, lá só tem 18 cadeiras, só cabe 18 pessoas sentadas, não cabe mais, né? Agora eles colocaram umas cadeirinhas mais para fora, umas de abrir e fechar e tal. Mas a gente desmontava a biblioteca para receber a programação, né? Então a gente avisava o público, não, hoje vai ter uma apresentação, vai ter um barulhinho, porque é muito pequenininha. E, nossa, quando vocês foram lá, as crianças piraram, né? E tinham 40 quando vocês foram lá. Uma biblioteca né? E virou de perna pro ar, eu lembro que... Virou de perna pro ar, com certeza. Foi muito legal. Foi muito bom. Que legal, né? Ô, Mary, diz uma coisa pra gente. Você acredita que a literatura pode mudar a vida de alguém? Você tem algum caso que tenha acontecido em alguma das bibliotecas em que você já trabalhou? Olha, eu vou te falar que eu tenho vários casos. Eu acho que, com certeza, a literatura transforma qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano. Na Toné, a gente tem muitos casos, assim, inúmeros. Um mais legal que o outro. Mas eu tenho um bem específico que esse caso emocionou muita gente. Nosso time inteiro ficou, assim, bastante... Nós ficamos, assim, sensibilizados com a situação. A gente tinha 2 meninos que iam lá, as meninas que se elas estão me assistindo, elas vão lembrar. A gente tinha 2 garotos que tinham em torno de 17, 16 anos. Eram 2 irmãos. Estavam naquela fase do exército e tal. E eles iam lá, eles pareciam meio terroristas, sabe? Eles eram uma cara, assim, muito bravos, assim, era meio assustador. E eles chegavam na biblioteca, eles assinavam, né? Porque tem que assinar, guardar as coisas lá no escaninho. E eles entravam e ficavam lá no fundo, no acervo, na área, na estante entre as enciclopédias, de enciclopédia, Atlas, né? Que não tem nenhum sentido. E eles ficavam horas a fio lá, horas a fio. E assim, gente, né, a gente nem tem quase enciclopédia lá, porque a gente tirou, porque com essa questão hoje da internet, as pessoas nem usam, né? Mas a gente manteve umas 2 enciclopédias. Eles ficavam lá, onde tinha dicionário, enciclopédia e Atlas. E ficava o dia inteiro lá. E a gente estava ficando muito incomodado, porque assim, gente, o que esses meninos estão fazendo aí? Aí, a gente até, quando a gente teve uma reunião com o time, né, eu falei para segurança, você fica de olho que esses caras estão roubando livro. Eles estão lá disfarçando, ficam sentados, um deve passar para o outro, fica de olho, né? Então, era essa, a gente ficava de olho, porque a gente achava que esses meninos estavam roubando livro para vender, porque lá tem bastante sebo na Moca, né? Lá tem bastante, eles roubam bastante para comprar pinga, né? E, infelizmente, né? Bom, enfim. Aí passou, e os meninos indo lá, 1 mês, 2 meses, a gente começa a ter um pouco mais de vínculo, né? Tenta conversar um pouco mais com os meninos. Aí um dia eu tô lá e começo a conversar com eles. Eu falo, não, vocês são aqui de São Paulo, tal. Ah, não somos de São Paulo. Ah, vocês têm família? Porque eles ficavam o dia inteiro na biblioteca, né? Ah, nossos pais morreram num acidente. Pô, você morre, né? Aí você fala assim, e vocês moram aonde? Ah, então, a gente morava com a minha avó, mas a minha avó faleceu. E a dona da casa até tentou deixar a gente por ano, né? Deixou a gente ficar aí um tempo. Mas depois ela falou, gente, eu também preciso de dinheiro, eu preciso alugar um imóvel, vocês vão ter que sair. Para eles ficaram com medo de ser adotados, então eles foram para a rua. Só que eles eram os meninos que assim, andavam super arrumados. E aí, quando é que soube essa história? Quer dizer, morri, né? Primeiro morri de remorso, achando que... Aí, quando essa história me acabou, eu segurei para chorar na frente deles, né? Tipo, me mantive ali. E aí, eu falei assim, por que vocês ficam lá no fundo? Só para entender, né? Vocês ficam sentados no chão. Eles falaram assim, não, porque aqui cheira velho. Lembra a minha avó. Memória afetiva. Olha. Memória afetiva. Nossa Senhora. Aí, assim, acabou com a gente, né? Puta, Rosinha chorando, Meire chorando. Aí, nisso, a Bruna começou... Eles, como eram mais novos, a Bruna é a funcionária mais nova, né? A gente tudo tem mais de 50, a Bruna é novinha lá. Daí começou a bater um pouco com eles, ela começou a fazer currículo para eles. Eles começaram a ler, a Bruna ficava livre, a Rosinha a gente dava, e a gente depois soube que eles conseguiram, em telemática, eles foram para uma pensão, os 2, entendeu? E assim, depois eles até não foram mais à biblioteca, uma vez a gente encontrou eles no metrô, e foi através da biblioteca que eles conseguiram enxergar uma luz, que eles poderiam sair daquela situação, que eles não precisavam ficar na rua, que eles não precisavam ter medo
de que as pessoas iam adotar eles ou iam separar os dois, porque eles só tinham um ao outro, né? E eles conseguiram emprego, e aí hoje a gente, infelizmente, não sabe mais, teve a pandemia, a gente não sabe como está a situação deles, mas, assim, tem várias histórias que a gente sabe de pessoas que estão lá, que começaram a ler, fizeram currículo. A gente tinha um projeto que chamava Prosperar, que era para ajudar os meninos a fazer currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, para que eles saíssem dessa situação que eles se encontravam naquele momento, né? Então, assim, a gente tem várias situações que são, assim, muito bacanas, mas essa foi a que mais comoveu a equipe toda, né? Que a gente ficou, assim, muito, assim, comovido com a situação dos meninos. Nossa, que legal isso, né? A Nivana, a gente estava conversando no Esquenta, né, do trabalho que a gente fez uma vez na biblioteca do Bom Retiro, né? E ali no Bom Retiro, no Sesc Bom Retiro, era um lugar onde muitos moradores de rua iam para lá para dormir mesmo, né? Porque é do lado da Cracolândia ali e tal, e a biblioteca do Bom Retiro tem umas almofadas, uns sofás deliciosos, né? E aí o trabalho nosso era que a biblioteca era um lugar, não era um lugar de dormir, mas era um lugar de acordar, né? Então a gente ia fazendo esse trabalho, não ia lá tirando os caras, mas a gente chamava os caras para eles ouvirem uma história, fazer uma mediação com eles, é muito legal isso, né? E outra coisa, na apresentação a gente comentou que antigamente a biblioteca era envolta naquela coisa, né, do silêncio. Eu lembro que na... Oi. Posso interromper? Você tem um depoimento da Andréia Passos, que eu acho que é lindo. Ela é funcionária da Toné. De compartilhar. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Como a literatura muda vidas e transforma. Saí de uma depressão a partir do trabalho de mediação de leitura. Hoje se passaram 20 anos, nada de depressão e muita gratidão por esse trabalho. Ela é funcionária da Toné, ela é maravilhosa. A gente é apaixonada pela... Eu falei, meu time é muito bom, gente. Meu time nem precisa de mim lá. As meninas levam aquilo com maestria. Que legal, né? Mas ela fez esse trabalho de mediação, foi lá? Quando ela trabalhava lá, não? Santos, ela começou na Milton Santos. Na verdade, ela trabalhou na Toné um tempo, depois ela saiu, foi para Milton Santos e agora ela voltou para a Toné. Que legal. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Então, mas a gente estava conversando aqui no começo que a biblioteca sempre foi aquele lugar de você ficar quieto, né? Eu lembro quando eu fazia curso técnico em São José, tinha a tia, né? A tia Darcy, que chamava, que era a bibliotecária, era uma senhora já, uma senhorinha, devia ter os seus 70 anos. E era assim, você imagina, um lugar com só adolescente de ensino médio, era curso técnico. A biblioteca era um lugar onde todo mundo se reunia para fazer trabalho e tal. E a gente tinha que fazer silêncio, e tinha aquelas mesas redondas, assim, né? Tinha que fazer. E ela era. Só falou, se ela tivesse uma vareta na mão, acho que ela batia na gente, porque a gente tinha medo dela, né? Era uma coisa assim. Eu vou contar um caso bem engraçado da minha vida com relação a isso. Bom, primeiro, assim, eu acho que biblioteca cabe tudo, inclusive o silêncio, porque tem gente que precisa do silêncio para trabalhar. Só que assim, cabe tudo. Eu vejo a biblioteca, eu não vejo a biblioteca como um centro cultural, mas eu vejo a biblioteca como um lugar de vida, um lugar vivo, né? Um organismo vivo que precisa de pessoas que falem, que se comuniquem, que troquem experiências de leitura, experiências de vida. Então, para mim, a biblioteca tem gente que realmente precisa, a gente, normalmente na Toné, a gente isola a pessoa lá, porque não tem como ser silêncio lá, é muito barulhenta a Toné, até porque ela fica no meio de um parque, ela é toda aberta, não tem nenhuma sala, então não tem como, a gente, né, orienta a vir com fone de ouvido, enfim, essas questões. Mas, assim, lá na Toné mesmo, quando a gente era pequenininho, uma vez a minha mãe, sei lá, precisou sair e deixou a gente com a minha avó na biblioteca. Naquela época era biblioteca de adulto. E não tinha livro infantil, gente, não tinha. Biblioteca de adulto, né? De adulto. Aí nós estamos nós dois lá, minha avó foi conversar com a chefe dela, que era extremamente brava, e falou assim, olha, meus netos vão ficar... Eu falei, não, tudo bem, mas eles não podem fazer barulho, hein? Mantenham eles em silêncio. Minha avó falou, tá bom. Aí minha avó pega, dá um livro pra gente, uma Barça, né? Uma Barça, conhecer. E a gente era mirador, e a gente vendo lá aquilo lá, criança, vendo aquilo lá. Aí a gente vê, né? Meia hora vendo aquilo, não aguentava mais, a gente ia lá, vó, vamos embora, eu não aguento mais ficar aqui. Ela falava assim, não, eu tô trabalhando, vai lá, lê mais um pouquinho que eu tô trabalhando. Mas, vó, esse livro é muito chato. Não tem outro livro? Não tem, vai lá, vamos lá ler o livrinho, vamos lá ler o livrinho.
E ela lá sentadinha, né? Porque ficava na mesa, sentada, minha avó trabalhava na circulante. E aí, ficamos mais um pouquinho, daqui a pouco, aí minha irmã vai de novo, gente, vó, não dá, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Aí minha avó, filha, eu tô trabalhando. Ela falou, então começa! Você fala que tá trabalhando e não começa. Tipo, começa a trabalhar. E aí, e voltou. Daqui a pouco ele não aguentou, ele veio e falou assim, vó, vamos embora, porque eu não aguento mais, eu quero gritar! Aí todo mundo olhando, e a moça pegou a gente. Que ótimo. É isso, não dá, gente, não dá. Não tem como você manter um grupo de adolescente fazendo trabalho de escola em silêncio absoluto. Não vai ficar, gente, esquece. Não vai. Criança vai na biblioteca, você acha que eles vão ficar quietinhos? Eles não param, eles correm, entendeu? E é isso, é vida. Biblioteca é isso. Vivo, né? Então, eu falo, cabe o silêncio? Cabe, tem gente que precisa estudar. Mas, assim, a gente tenta falar, vem com fone de ouvido, tenta colocar, a gente tem uma salinha mais reservada, mas, assim, porque não dá. Até porque eu falo alto, as meninas, a gente fala alto, a gente tá velho, já é surdo, eles têm que falar alto, a gente não se escuta. Então, assim, não tem como. E aí é muito engraçado, assim, que a biblioteca, eu acho que está bem melhor. Eu acho que ela, hoje em dia, ela cumpre o papel que lhe cabe, que é de biblioteca pública, porque teve muitos anos que ela cumpriu o papel de biblioteca escolar. As bibliotecas ficavam lotadas, aquelas filas quilométricas, todo mundo fala, antigamente. Mas, gente, antigamente era biblioteca escolar, ela não era biblioteca pública. Hoje em dia, ela é biblioteca pública. Ela cumpre o papel que lhe cabe, que é de atender todas as pessoas de 0 a 100 anos, entendeu? Com as necessidades de cada um diferentes, porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa vem buscar alguma coisa, entendeu? Então, é isso. A biblioteca tem que ser um organismo vivo, porque senão a gente morre. Se a gente focar num lugar que fica... Entendeu? Para, tirar pó de livro, não é o papel, né? Não é esse papel que cabe para nossas bibliotecas todas, né? Bibliotecas é um organismo de leitura, de programação, tem que ter tudo. Eu acho que a biblioteca tem que ter tudo. Completando o que eu estava falando, inclusive, assim, a importância da biblioteca é desenvolver outras atividades culturais, né? Nós já participamos de várias atividades em bibliotecas que você trabalhava, inclusive, e em todas as outras, como a gente já comentou aqui. E aí você vai lá narrar história, e você tem outras atividades, não só narração de histórias ou mediação de leitura, né? A importância que tem isso, né? Porque aí você torna aquilo, não é um lugar só para você ler, não, você vai e tem todas as atividades culturais, né? Isso que é importante, né? Até porque, Tanel, eu acho que, por exemplo, contação de história é um estímulo para a leitura. Exatamente. Entendeu? A criança vai lá. Eu não sei, eu vejo pelas pessoas, as crianças que vão na biblioteca, né? Elas vão para lá, elas escutam uma contação de história. Principalmente quando vão vocês lá, maravilhosos, lindos, perfeitos. Eles querem pegar um livro, gente. Eles querem pegar aquele livro que vocês contaram. A professora quer trabalhar o livro que vocês contaram. Ela, sabe, ela quer saber, eles querem ver, eles querem ver a ilustração do livro, entendeu? Então, assim, contação de história, para mim, é um estímulo gigante para a leitura. Né? Às vezes, quantas crianças começaram a ler por conta de uma contação de história? Eu vou te falar que o dia que vocês foram na biblioteca uma vez, até que eu contei até para vocês no Esquenta, daquelas crianças surdas, vocês saíram de lá, as professoras tiveram que pegar um livro, elas tiveram que fazer um trabalho com a história da aranha que vocês contaram, e eu não tinha o livro, eu tive que me virar, fui comprar um livro para eles, porque eles queriam o livro, eles queriam ler, e não dá para ter um só, porque são várias crianças, entendeu? Exatamente. Então, assim, é muito louco. Então, assim, quem fala que, gente, como não? Assim, qualquer programação, lógico, tem pessoas que vão para aquela programação especificamente e vai embora, vai para o circo, por exemplo. Hoje em dia, né, a gente teve, na última gestão, a gente teve bastante circo também, tal, que foi divino. Todos que estavam lá voltaram para pegar livro para ler? Não, mas alguns voltaram. Eu acho que isso que importa, não é a quantidade, entendeu? Lógico. Que 3, 5 voltaram, já para mim tá lindo. Se um só voltar, para mim já é lindo. É isso que eu ia falar, se um Exatamente. voltar, se você acordar um, já tá ótimo. Nossa, né? tá lindo, Se você tá lindo. acorda 20, maravilhoso, mas se você consegue transformar a vida de uma pessoa, já tá bom. É uma conversa que a gente tem muito, né, Meire? As pessoas não precisam gostar de tudo, mas elas têm o direito de assistirem tudo que elas quiserem. Até para formar estética, para formar ética, não é? São coisas importantes. Também? Sim, a biblioteca pública, ela tem que ser um espaço acolhedor, gente. Porque, assim, a gente é concorrente de uma coisa gigante, que é a internet, que tudo que você procura, você põe no Google lá, você acha. Lindo. Celular, tudo. Né? Celular. O tempo todo você está concorrendo com tudo isso,
né? Se você não tornar um lugar que as pessoas se sintam acolhidas, que as pessoas se sintam pertencentes àquele lugar, eu pertenço àquilo, eu faço parte, entendeu? Eu posso estar lá porque faz parte. Eu posso pegar o livro, eu posso ler o que eu quiser, entendeu? Se eu quiser ler um gibi, eu não vou ser julgado porque eu estou lendo gibi, entendeu? Eu estou lendo. Ok. Lá na Toné, a gente, por exemplo, os meninos, os que estão em situação de rua, eles gostam muito de quadrinho, de mangá. Eu já deixo no espaço que eles ficam, já deixo do lado ali todos os mangás, os quadrinhos, porque é o que eles gostam de ler. Agora, lógico que a gente tenta, com o tempo, olha que legal, você está lendo isso, né? Que nem as meninas gostam do Crepúsculo. Você já leu Mulheres que Correm com o Lobo? Gente, é maravilhoso, muito mais legal que Crepúsculo, né? Não que Crepúsculo seja ruim, é legal também. Nossa, o Eduardo é lindo, né? Que homem lindo, gato. Mas, gente, olha, leia Mulheres que Correm com o Lobo, vocês vão enlouquecer. Entendeu? Então, assim, é isso. Através de uma coisa que ele está lendo aqui, ele pode vir se tornar um leitor melhor do que você. A gente tem uns meninos lá que, assim, eu falo assim, eles têm muito mais cultura de qualquer uma de nós lá. Entendeu? E aí você julga o cara é morador de rua. Nossa, eu tenho meninos lá que falam 2, 3 línguas, entendeu? Então, assim, gente, você não pode ter preconceitos. Né? Exatamente. A gente está lá, a gente é um espaço público que ele vai acolher todas as pessoas que estiverem lá. Todas, né? Lógico que, assim, não vamos ser hipócritas. Tem gente que é mais gostoso de acolher? Tem, claro. Mas se fosse assim tão lindo, só encontrar as pessoas lindas, maravilhosas, perfeitas, fofinhas. Não o mundo não é assim. Tem os que eu vou falando, na Toné, cada dia é uma história. Tem uns que já vem revoltados, já tá cheio de cachaça na cabeça, vem querendo brigar. Agora, o negócio é a gente dá força para isso, entendeu? Deixa o cara lá, sai, briga, manda segurança, sabe? Ó, você está atrapalhando, né? É isso. E tentar levar de acordo com o que a gente consegue, né? Mas, assim, que legal que... eu contei a história. 5 escolas vieram. Uma voltou, não faz mal. Uma escola inteira voltou, gente. Que é mais lindo que isso. Então, assim, é isso. Eu acho que assim, eu acho sempre... Eu falo para as meninas, nós estamos no caminho certo. Eu acho assim, a gente pode... Lógico, a gente tem muitas falhas. A gente tem muita coisa para melhorar, para aprender... Eu acho assim, formação é fundamental, é super importante, a gente tem que fazer sempre. Então, assim, mas a gente está lá para aprender e a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Pode até ser que não seja o melhor para o outro, mas é o nosso melhor. Porque todo mundo que está lá na Toné, a gente trabalha com o coração, a gente vai de corpo e alma. Então, a gente faz o nosso melhor. Que legal. O Dan, acho que antes do Dan fazer a pergunta dele, como a gente vai emendar com uma história do Amei, eu vou fazer a minha, tudo bem? Vai lá. Não é? Porque a gente Claro. já vai tentar com a Meire, vai dar tem uma apresentação aí, né? Mas, ô Meire, eu vi que você também se interessou por um curso de narração de histórias. Você acredita, você sabe que eu estou desenvolvendo um trabalho sobre o poder das histórias para qualquer profissão. O quanto é importante você saber contar uma história, você saber pesquisar uma história, você saber contar uma história e ser ouvido, né? Então, como é que você consegue isso? Como é que você consegue a atenção desse público? E trabalhando com essa questão da importância da palavra, que é a minha área e tal, eu desenvolvi esse projeto sobre o poder das histórias. Quer dizer, qualquer profissional sempre vai ter uma boa razão para contar uma história, né? E uma história bem contada, uma história que te toca, sempre pode ser um excelente caminho. Então, o que você acha disso com relação ao bibliotecário? Você acha que é importante quem trabalha na biblioteca, seja ele mediador, seja ele agente de leitura, seja ele bibliotecário, auxiliar, é importante ele saber contar uma história? Eu acho fundamental, né? Cada um do seu jeito, eu acho assim, a pessoa não precisa ser um contador de história profissional, né? Claro. Eu brinco, eu falo que eu sou aventureira, né? Você é contadora de história? Não, eu sou aventureira, eu me meto, né? Como nós todos lá na equipe, a gente se mete como aventureiro. Mas, assim, eu acho que formação é fundamental, Nivanda. Por exemplo, eu estava até conversando hoje, eu tive reunião com o time, eu estava conversando com as meninas hoje, eu estou fazendo o workshop da Fafá, né, que está tendo agora. E tinha coisas que eu não percebia, que a gente faz, por exemplo, a gente está gravando áudio. Ela falou que é fundamental você olhar para a câmera. Às vezes você está falando, você tem que olhar para a câmera, porque você tem que enquadrar
o vídeo. Você não pode deixar, que nem aqui, sei lá, no máximo 2 palmos acima da sua cabeça, porque senão a pessoa fica mais preocupada no que está atrás, no seu cenário, a não ser que você queira que esse cenário seja importante, né? Caso não, você não pode ter um negócio gigante aqui, você aqui pequenininho, baixinho, assim, não, entendeu? Ou cortar a sua cabeça, você fala contando história assim, não dá. Então são coisas que às vezes a gente é muito novo, né? Essa questão de online, assim, para nós. Então, assim, eu acho que formação é fundamental, sempre. Então, assim, eu procuro sempre, pelo menos, fazer minimamente uns 6 cursos durante o ano. Eu acho que é o mínimo, às vezes até mais, se eu consigo. Às vezes não dá, porque tem toda a dinâmica da biblioteca. Mas eu acho que é muito importante. A formação é fundamental, gente, porque você aprende coisas, às vezes, que você não imaginava, e às vezes são coisas simples. Assim, é o que eu falo, um pai e uma mãe é um contador de história, a minha avó era contadora de história, ela misturava até as histórias, era o jeitinho dela. Então, que legal se a gente pode ter algumas técnicas, simples até, porque às vezes eu não tenho microfone, eu não tenho tripé, né? A gente não tem todos os equipamentos. Claro. Mas, assim, que forma que eu posso proporcionar para o público que vai lá uma coisa que seja mais encantadora, uma coisa que a pessoa, sabe, que ela tenha vontade de te ouvir cantar. A Andréia, por exemplo, ela pega o livrinho ali e ela vira a página e as crianças ficam assim, de boca aberta, babando nela, entendeu? E é isso, é o livro, né? Então, assim, é isso. Nós contamos lá o caso do bolinho e a gente se vestiu e eu fiquei rolando no chão. Quando eu falei ficar rolando, eu rolei no chão. As crianças enlouqueceram. Então, assim, é isso. É você dar vida para aquela história do seu jeito, porque cada um tem um jeito. E a gente não é profissional, a gente não é ator, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, com o que a gente sabe. Então, mas o que a gente sabe? Não é legal a gente aprender mais e saber mais coisas para você poder dar uma devolutiva muito melhor numa história ou numa mediação de leitura? Óbvio, né? Então, assim, eu acho que é fundamental, né? Fundamental. É o que a gente comentava, né, Meire? A gente estava comentando que você ir a uma livraria, por exemplo, né? Uma livraria onde você é só mais um. Então, a pessoa te deixa lá, você pega um livro e, enfim, não tem aquele acolhimento que você tem numa livraria, por exemplo, como a Livraria 97, como a Panapaná, são livrarias onde você realmente tem alguém que está ali, que te acolhe e que sabe te contar uma história, né? Que sabe te apresentar uma obra literária, né? É interessante porque eu fiz esse trabalho, desse curso do Poder das Histórias, a primeira edição, eu tinha uma avó que foi fazer o curso e tinha uma dona de uma adega. E depois do curso, ela fez um projeto super bacana, que foi estudar a história dos vinhos para poder contar a história dos vinhos para os seus clientes. Quer dizer, é bárbaro isso. Fantástico. Você sabe que eu tenho um amigo que ele é bancário, e ele ficou alucinado para fazer a contação de história na Hans, e ele fez o módulo 1, eu fiz só o módulo 1, ele fez o módulo 1 e 2, eu não consegui, né? Ele fez e ele é bancário, né? E hoje ele aposentou, ele tem uma história de vida bem sofrida, né, o homem, mas ele é apaixonante, e hoje ele é um contador de história, entendeu? E assim, ele era bancário, o negócio dele era números, né? E assim, gente, ele era de exatas, né? Não tem nada a ver com humanas. Mas assim, é isso, eu acho que história. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de ouvir história. Ouvir alguém contar um caos, gente. Por exemplo, meu pai ele não era contador de história. Ele lia jornal, ele não saía de casa sem ler jornal, mas ele sempre tinha um caos para contar, sempre com viés político, né? Mas ele tinha. E a gente ouvia, porque a gente queria aprender, a gente queria entender o que ele falava. Então, assim, é isso. Quantos você pega idosos que vão contando cada caso que é tão rico, que te enriquece tanto, que você aprende tanto, né? Com aquela pessoa que tem uma história de vida simples, mas ela é uma contadora de história nata, assim, fantástica, entendeu? Então, eu acho assim que... Eu falo assim, desde o Homo sapiens, eles nem falavam, né? Eles não faziam lá as gravuras lá nas pedras, não sei o quê, e quem conseguia demonstrar mais como caçava melhor é o cara que dominava. Aquilo era uma forma de contar como ele caçava, como não sei o quê, sei lá, né? Eu acho que a narrativa está desde o mundo sempre, desde sempre, né? Exatamente. Não tem como, né? A gente teve a semana passada, né? A gente esteve aqui com a Regina Ruiz, e foi um trabalho maravilhoso. Ela é doutora em literatura e ela falou exatamente sobre isso, sobre a necessidade, a narrativa é o ingrediente que a gente tem que nos permite dialogar com o mundo, né? E você desenvolver esse estado narrativo,
A criança desenvolve o estado narrativo ouvindo histórias, seja no Ela lida teatro... com todas as emoções, né, Ivana? Ela lida com emoções que às vezes ela não consegue lidar, né? Exatamente. Ela lida com a narrativa. É isso mesmo. É muito interessante, às vezes você está contando uma história e a criança fala assim, estou de meia nova. Você pensa que ela não está prestando atenção? Não, ela está prestando muita atenção, ela está com necessidade de participar, né? De entrar naquela história, de dizer, olha, essa história está mexendo comigo, né? Mas eu não sei muito como. E por aí vai, acho que é super importante. Uma vez eu contei uma história lá na Aureliano para uma criança, ela estava sentada e eu comecei a contar, ela não dava a mínima para mim, a mínima. Tipo assim, como... Você vai fazer daí, sua louca, né? E eu contando, e eu falei assim, bom, tudo bem. Aí, quando terminou, eu falei, você não gostou da história? Ela falou, adorei. Eu falei, que legal. Obrigada. Que bacana. E a gente não imagina, né? O que é que uma história pode despertar. Né? Eu conto umas histórias também de que, uma vez dando aula, eu contei uma história, mas um conto popular brasileiro, que é o Pinto Pelado. Quer dizer, é uma história que tem a mesma fórmula do pintinho que está sozinho no mundo, aí ele encontra os amigos, gavião, o cachorro, que vão ajudá-lo para recuperar uma coisa e tal. E eu contei a história, no meio da história, o menino virou e falou assim, meu pai está batendo na minha mãe. Olha que interessante, que lugar é esse, né? Que lugar, que eu imagino assim, pensando na criança, eu penso o quanto, às vezes, uma possibilidade como essa tira 200 quilos das costas. Sim, é uma forma de você colocar para fora o que você está sentindo, que você está vivenciando. E poder compartilhar, claro, depois disso tudo teve encaminhamento com a orientadora da escola. Eu não sou psicóloga, então foi a psicóloga que foi cuidar, mas a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Acolher. Porque com a história você faz o quê? Você acolhe, né? Sim, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, vamos lá então. Meire, diz uma coisa para a gente. Nesses tempos de pandemia, nós estamos todos nos revelando mais criativos, né? Como vocês estão agitando a Biblioteca Afonso Toné? Então, a gente, logo quando começou isso, né, esse impacto aí, a gente já começou, eu falei, gente, primeiro, nós vamos ter que se reunir pelo menos uma vez por semana, para a gente conversar, para a gente entender em que lugar que nós estamos, o que a gente pode fazer nesse lugar, que não é o que a gente fazia antigamente, a gente fazia ao vivo e a cores, né? Uhum. E aí, o que a gente pensou? Bom, vamos pensar em algumas ações que a gente pode fazer na nossa rede. O nosso Facebook, como é um Facebook que já tem algum tempo, então a gente tem muito mais visualizações no Facebook do que no Instagram. No Instagram, a gente não tem muito, até porque agora que a gente está alimentando mais, né? Mas antes eu alimentava até bem pouco, uns 2 anos atrás. Então, o que a gente fez? A gente fez uma programação na semana. Então, toda segunda-feira a gente tem Era Uma Vez. Esse Era Uma Vez, a gente uma das meninas, nós, né? Nós somos em 6 funcionários. Então, cada semana, uma de nós vai contar uma história. Pode ser contar uma história ou ler uma história, né? Porque cada um, né, tem as suas limitações. Então, nós vamos contar uma história, ou lendo ou contando, né? E aí, eu também tive uma surpresa muito boa, eu faço parte de um grupo de literatura, que é da Heloísa, uma querida, né? Tive o prazer de conhecer pessoas lindas, né? A Cíntia Panca, outras pessoas que eu já conhecia, a Bel, tal. E aí, assim, a Maria, que também faz parte desse grupo, que eu nem conheço ela pessoalmente, ela posta a irmã dela contando história. Então, por exemplo, a semana passada a gente colocou a irmã da Maria, que chama Maria de Lourdes, contando uma história, né? E até contou até as princesas soltam, todas as princesas, não, até as princesas soltam pum, né? Do William Bennett. E aí, então, toda semana, uma de nós colocamos. Na terça-feira, a gente tem um Curtindo uma Leitura, que é o que vocês vão colocar, o que eu postei essa semana. Então, assim, toda semana também, ou eu, ou a Bruna, ou a Tânia, né? A Tânia é bibliotecária, a Bruna é a coordenadora da equipe. Então, a gente faz a gente monta uma história com um livro, né? A gente monta num shot e a gente faz uma mediação de leitura, que seria mais a mediação de leitura mesmo com o livro. Então, esse daí necessariamente tem que ser com o livro. De quarta-feira, a gente tem a Hora da Dica, porque até quando a gente estava ali ao vivo e a cores, a gente dava muita dica de português para os meninos,
né? Que às vezes eles iam escrever e não sabiam. Aí a Bruna apresentou esse projeto, e, na verdade, quem toca isso é a Bruna, então toda quarta-feira, às 2h, a Bruna coloca uma dica de português, né? Que acho que é super interessante para as pessoas, para a gente também atender aquele público que a gente atendia lá na Fossomé, que tinha algumas dúvidas em relação a isso. Aí, logo depois da hora da dica, a gente tem a hora da poesia, que são os jovens monitores, que eles escolhem, eu escolho, né, a gente conversa, faz reunião também com eles, eu falo, gente, vamos fazer quem essa semana? Vamos fazer, né, Carolina de Jesus, que a gente fez a semana passada. Aí, eles me dão dica de leitura, né, desse poeta, o poeta, e a gente coloca ali, a biografia desse poeta. Então, na quarta-feira é isso. Na quinta-feira, a gente tem um projeto que a gente é apaixonado por ele, que chama O Mundo da Fantasia. Esse projeto também, eu e a Bruna, a gente teve um dia, a gente estava na biblioteca lá fazendo inserção de livro, e eu falei, nossa, Bruna, a gente podia, né, porque como a gente tem uns grupos no WhatsApp de usuário, eu tenho uns usuários que ficam assim, tia Meire, eu quero ir para a biblioteca, eu estou com saudades, tia Meire, eu me corto o coração. Tem uns áudios assim, um mais lindo que o outro. E aí eu falei, Bruna, a gente tem que pôr essa molecada para eles fazer mediação. Eles faziam aqui com a gente, porque às vezes eu fazia eles contar a história para mim, eu contava para eles, agora eu quero que vocês me contem para mim, que eu também quero ouvir, né? Porque quem conta história tem que ter uma escuta boa, tem que ouvir, eu quero ouvir. E aí a gente resolveu fazer isso. Então, o que a gente faz? São vídeos de crianças em algum momento de leitura. Então, a criança contando história, ou a mãe ou o pai, a avó lendo uma história para uma criança, ou simplesmente a criança com o livro na mão. A gente tem bebê comendo livro, pondo ele de ponta cabeça, e a gente coloca isso por quê? Porque as crianças ficam super felizes de estar na página da biblioteca, eles se acham super importantes, né? E a gente fica com aquele grau de fofura máximo na nossa página, que é só uma fofura maior que a outra. É um projeto muito querido, que a gente tem... Nossa, a gente é apaixonado por esse projeto. E de sexta-feira, toda sexta-feira, a gente conta uma história com o time. Que isso foi uma coisa que eu falei, gente, será que vai dar certo? Porque cada um na sua casa, aí eu escolho uma história, divido as falas, e aí eu dou as falas para as meninas. Elas me dão a devolutiva com o vídeo, e aí depois eu coloco em ordem, e a Bruna faz a edição. E aí a gente posta toda semana uma contação de história. E aí deu super certo. Por exemplo, a Seve, ela não era muito de contar história. Ela adora, ela tá apaixonada. Ela fica, ai, que lindo. Qual vai ser a próxima história? Ela fica, ai, nossa, eu vou fazer isso. E ela pega bichinho, e ela pega bexiguinha, e ela pega pipoca. Entendeu? Ela se entregou de corpo e alma, tá amando fazer os vídeos, entendeu? Então, assim, e aí deu super certo. E aí a gente faz essa programação que é totalmente online, né? Porque não dá para ser presencial. A Toné, eu acho que vai ser uma das últimas a abrir, porque por conta até do número de pessoas que a gente atende, e os meninos que ficam lá o dia inteiro. Como você vai explicar para eles que não pode ficar? Ou que pode, tem que ficar distante um do outro, né? Eu nem sei como que a gente vai fazer isso. Mas, assim, vai ser uma outra vida depois da pandemia, que eu não sei qual é, né? Mas que nós vamos ter que dar um jeito, se ajeitar e entender isso daí, como vai funcionar essa questão aí. E é isso, então a gente vai fazer isso. A Elis está pondo aqui, ó, que Miguel e Joaquim, que são os filhos dela, já participaram dessa quinta-feira e amaram. Criança gosta mesmo dessa coisa, né? Parece que você está lá na mídia, né? Não pode ser no Facebook, mas eu estou no Facebook da biblioteca, né? Sim, com certeza. É muito legal. Sim, eu tenho o filho do Cléo, que é um bebê que participou, que é o coordenador da Cora Coralina. Da Cleide, o filho dela, nossa, apaixonante, entendeu? Assim, a gente tem filho dos funcionários, a gente tem a filha da Cristiane, que é a coordenadora da Ricardo Ramos. Gente, depois vocês tiverem oportunidade, eu vou mandar para vocês no grupo. Vocês não têm noção, aquela menina mostrando os livros, indicando os livros para a gente ler. Assim, você fica assim, ó, como que pode uma criança de 5 anos fazer isso? Entendeu? Melhor que qualquer um, assim, tipo, eu queria ler todos os livros que ela me mostrou. Todos, não tinha um que eu não queria ler, que ela me mostrou que eu não queria ler. Entendeu? Então, assim, é muito legal, é sensacional. Que lindo. Eu acho que agora, então, a gente a Meire encaminhou para a gente vários links, né, que eu acho que o Daniel vai colocar depois na descrição da live, o link do Facebook da biblioteca, que é muito legal para as pessoas poderem assistir, né, Meire? Poderem assistir essas narrações, esse trabalho tão bonito. Mas a gente escolheu dentro do material que a Meire mandou,
A gente escolheu um que a gente achou que é tão oportuno para esse momento, tão oportuno. O Otoniel vai compartilhar com a gente, é isso? Vou, só antes eu coloquei aqui, ó, a Maria Angélica Martins disse que já pegou ideias para a biblioteca Álvaro Guerra. Ó. Que legal! Boas ideias, eu acho que é isso mesmo. Boas ideias a gente tem que copiar. Com certeza. Tem que copiar e levar adiante. Então vamos ver aqui, onde está... E agora eu não sei qual das duas aqui que são as páginas do Facebook. Eu vou pôr uma aqui, vamos ver se é essa. Não é essa. Espera aí. Ó. Tem o link, né, que a Meire já mandou. Não, eu tô com ela aberta aqui. Eu tô com algumas abas abertas, né? Então a gente fica meio doido aqui. É essa de baixo aqui, ó. Pam. Não é. De novo, eu tô aqui na página errada. Fechei. Vamos ver. Tcharam. Vamos conversando aqui, né? Falando da vida. Falando da nossa vida. Cara de pau. Esta daqui, ó. Saudade do Abraço. É um livro dos autores. Deixa eu ver aqui. Ewan McLaughlin e Polly Dunbar. Vamos pôr aqui para todo mundo ouvir. Atenção. Saudades do teu abraço. Isso e a tartaruga sempre foram os melhores amigos. Tudo que eles mais queriam era poder abraçar-se num grande, grande abraço. Mas não era possível. Eles não se podiam tocar. Não se preocupem, disse a coruja. Há muitas formas de mostrarmos aos outros que os amamos. O ouriço experimentou acenar. A tartaruga sorriu. A tartaruga fez uma careta tonta. O ouriço riu-se a gargalhada. O ouriço escreveu uma carta. E a tartaruga escreveu outra. E quando o ouriço começou a dançar, a tartaruga dançou com ele. O ouriço soprou um beijo que foi voando docemente até chegar ao outro lado. A tartaruga apanhou no ar e guardou junto ao coração. Então, a tartaruga soprou e enviou 3 beijinhos de volta. A tartaruga cantou uma canção e o ouriço acompanhou sem hesitar. Eles fizeram lindos desenhos para que todos soubessem que eram os melhores amigos. Fizesse chuva. Ou fizesse sol, eles não se podiam tocar. Eles não se podiam abraçar. Mas ambos sabiam que eram muito amados. Fim. Que legal. Que lindo! Quando a gente viu esse material, eu disse, gente, nossa, é tão oportuno nesse momento, né? Hoje ainda eu li uma coisa que a gente não consegue abraçar, mas a gente sempre consegue acolher. Com então, certeza. eu acho que é isso, né? Isso. A Andréia que me passou essa história, né? Ela falou, Meire, tem uma história tão linda. Eu falei, nossa, é essa mesmo que eu vou fazer essa semana já.
E aí eu fiz, ó. E a semana que vem a gente vai fazer uma bem bonitinha também, já tá pronta, já até programei a postagem. Mas é mais de leitura, né? É bem bacana também. Nossa, que delícia. Gente, nós já estamos completando 1 hora de conversa, vocês acreditam? Uau, muito rápido. Muito rápido. Olha só que maravilha, muita gente participando, muito legal. Meire, queria muito agradecer você pela parceria, agradecer você por esse encontro delicioso. Quanta história boa, que delícia, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o que eu falei, fico extremamente lisonjeada, até porque eu sou mega, ultra, super master fã de vocês, bem exagerado mesmo, porque assim, eu acho vocês maravilhosos, eu acho que para vocês são um dos melhores contadores de história, assim, sempre a gente vai falo para o pessoal de programas e projetos que, gente, não dá para deixar a Companhia Luar no ar de fora, porque vocês são muito bons. E, gente, ó, dia 15 de abril nós vamos ter a Nivana no nosso podcast. Não percam. Vai ser muito bom. Muito bom. A Nivana vai participar do nosso podcast. Pois é, mais uma coisa, mais uma iniciativa, não é, Meire? Isso é uma iniciativa só da biblioteca? Não, o podcast é da Supervisão de Bibliotecas. Não é minha, é uma iniciativa da Supervisão de Bibliotecas. E quem está tocando são os jovens monitores, na verdade. E aí eles pediram para eu participar, eu, a Bruna e a Wanda, que a Wanda que trabalha lá na coordenadoria, ela que faz a compra dos livros, né? Então, estamos nós 6 nesse projeto aí, e eu vou mais que atrás das pessoas para serem entrevistadas, né? E aí tem uma menina que faz o roteiro, que é a Bia, que faz muito bem. Temos a host, a Lidiane, também, que é uma fofa, e o Dedé, que faz toda a edição do podcast, que adora podcast, é o louco do podcast. Na verdade, eu não tinha experiência nenhuma de podcast, acabei de fazer um curso para entender um pouco mais o que eu estou fazendo, né? Porque eu não sabia nada, nunca nem tinha ouvido podcast. Mas aí eu fiz e nós estamos tocando. Estamos ainda iniciando, mas tá bacana. A gente já teve várias pessoas muito legais. Esse próximo que vai no ar vai ser você, vai ser a Natália Santos, que é a nossa coordenadora, que a gente vai falar sobre ações também na pandemia. E o Cléo, que faz um trabalho bem legal lá na Cora Coralina, porque qual a intenção desse podcast? É mostrar as ações que estão acontecendo na nossa rede, que não é pouca, né? São 55 bibliotecas, né? Então, assim, cada um do seu jeitinho está fazendo alguma coisa. Então, é uma forma da gente mostrar, então a gente quer contemplar até, né, se eu tiver essa pandemia, até mais para frente, que acho que a gente vai continuar com isso, contemplar todas as ações que estão acontecendo nas bibliotecas, né, para as pessoas terem conhecimento do que está rolando. E aí tem os convidados de fora também, que enriquece a nossa podcast, com certeza. Obrigada. Ó, já vou fazer um merchan aqui, ó, porque a gente se apresenta agora no dia 9, sexta-feira, às 15 horas, no YouTube do Fábrica de Culturas. Ai, que delícia. Culturas do Estado. A gente vai fazer a história da Frida Kahlo, das antiprincesas. Lindo, lindo. Muito legal. Também está se reinventando nessa pandemia, sim, né? O cenário está aqui, o nosso estúdio é a nossa sala. E a gente... Porque cada um está no campo da casa, estou no quarto. É isso aí. É o que me sobrou. Mas é isso mesmo. É isso aí. Eu posso uma frase do Olavo Bilac? Pode. Vocês me permitem? Eu vou ler, porque eu estou com tudo isso que eu passei essa semana, com essas questões de doença, eu não vou conseguir falar decorado. Mas eu sei até que decorado, mas eu tenho medo de não falar direitinho. Os livros não matam a fome, não suprimem a miséria, não acabam com as desigualdades e com as injustiças do mundo, mas ele consola as almas, fazem-nos sonhar. É Olavo Bilac, da Almada dos Negreiros. Ah, que lindo! Que lindo! Que lindo! Obrigada, Meire. Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi lindo, eu adorei participar com vocês. Eu já queria ter, né, participado, vocês tinham convidado, mas eu estava com aquela questão do meu irmão, mas agora, graças a Deus, está melhorando. E muito obrigado, eu acho que me fez até esquecer de tudo que eu estou passando. Um calento na alma, no coração. Obrigada, viu? Ó, depois você entra no Facebook nosso e vai lá nessa live de hoje para conversar. Tem muita gente aqui que entrou, muita gente mandando um monte de coisa, te agradecendo, falando que você é linda, melhor chefe, enfim.
É legal. E essa live nossa logo mais estará no nosso canal do YouTube. Tá certo? A gente deixa lá, deixa a descrição com todos os links da Afonso Toné, enfim, das coisas, dos livros que a gente falou aqui. E na quarta-feira que vem, nós... Vai, a Nivanda quer falar? Que eu queria falar uma coisinha nos comentários aqui. Tem uma moça que falou sobre a Vila dos Pescadores para montar uma biblioteca numa Vila dos Pescadores. Ela falou aqui lá para cima nos comentários. Estou pescando aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Cíntia Magno Panca. A Vila dos Pescadores, comunidade de Cubatão, São Paulo. Estão pedindo biblioteca e espaço cultural. Está nas minhas listas de projetos, em busca de parceiros e patrocínios. Então, olha, gente, é só ali, ó, clica lá no nome, vai no nosso chat ali, clica no nome da Cíntia, quem quiser ser parceiro, quem tiver oportunidade para patrocinar, para ajudar, eles estão querendo montar uma biblioteca lá na Vila dos Pescadores. A gente tem livros para doar, a gente pode ver isso. Né? Exatamente. A Cíntia é maravilhosa, ela tem um canal, inclusive ela vai fazer uma apresentação na Toné dia 22 agora de março, que Encantos e Poetas. Ela é maravilhosa, acompanhem ela. Ela todo dia fala uma palavra maravilhosa, uma frase de um livro. Ela é fantástica, gente. Vocês vão se apaixonar pela Cíntia, porque ela é encantadora, pode ter certeza disso. Ela é fantástica. Olha lá, vamos conversar, viu, Cíntia? Vamos conversar sobre esse projeto, porque é lindo. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, é isso aí. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai ter o Poder das Histórias. E é uma aula, a Nivanda está lançando um curso no final de abril agora, um curso que chama Poder das Histórias, e na quarta-feira que vem ela vai fazer uma aula gratuita, né? Vai distribuir alguns conteúdos desse curso que ela vai fazer. Então, estão todos convidados. Estão todos convidados. Eu deixei no chat aqui, você procura ali no chat, tem um link para você preencher o formulário e ganhar e receber o link do Zoom, que a gente vai fazer no Zoom. Tá bom? Bom, é isso aí. Um beijo para todos vocês. Meire, muito obrigado. Gratidão. Gratidão a vocês, muito legal. Obrigado, viu? Foi muito bom. Espera um pouquinho que a gente já se fala aqui depois no backstage. Aqui. Tá bom. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Até quarta. E até quarta.